Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus. No sangue lavei, as tuas águas bebi, não é agradável a ti, minha vida te consagrei, talentos são pra te servir, meus preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina, vem a nova aumenta nas noites do homem me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guarda no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, os meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Amém, glória a Deus. Podem sentar, meus queridos irmãos. Vamos dar continuidade nesta noite à adoração em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é merecedor de honra, louvor e toda a adoração. Aleluia. Nossa irmã Rosilda deixando uma palavra nesta noite para a igreja do Senhor. Os irmãos, as irmãs podem ajudar a nossa irmã Rosilda aí, a criança dela. E vamos ouvi-la também nesta noite. Enquanto os demais continuam adorando o nome de Jesus, orando para que Deus venha com a sua bênção sobre o seu povo neste lugar. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Deixar alguns versículos da palavra do Senhor para a meditação da igreja. Livro de Lucas, capítulo número 7. Diz assim: tendo Jesus concluído todas estas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ouviu-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicava, dizendo: ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com ele, e já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre na minha casa. Por isto eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Aleluia. Eu amo esse texto, irmão, porque nos faz refletir a respeito do poder da palavra. Nos faz entender que não é necessário muita coisa, basta apenas uma palavra da parte do Senhor para que as coisas se movimentem, para que alguma coisa aconteça, né? Muitas das vezes a gente, errado não é, né, irmãos? A gente faz campanha, a gente faz propósito, mas a partir do momento em que a gente tiver de Deus uma palavra, pode aquietar o coração. Aleluia. Pode descansar na terra, como eu gosto de falar, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que tem falado. Aleluia. A gente vê que desde o princípio tudo se formou pela sua palavra, pelo poder do haja. Ele dizia: haja isso, e era feito, porque a palavra saíra da boca do Senhor. Então, irmãos, a gente vê, né, um texto simples, mas tão lindo, né, de uma beleza extraordinária. O servo se sentia tão pequeno, tão indigno de que Jesus entrasse na sua casa, que ele disse: Senhor, eu não sou digno, mas se o Senhor liberar apenas uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. Que fé, né, irmãos? Extraordinária. Muitas das vezes a gente precisa de tanto arrudeio, de tanta coisa, mas aquele homem, ele entendeu que se o Senhor dissesse: está feito, feito estaria. Aleluia. Libera apenas uma palavra e aconteceu conforme, irmãos. Conforme. Eu acho linda a passagem quando diz assim, que o homem vai correndo, né, porque deixou alguém enfermo em casa, e no meio do caminho encontra com Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele diz assim: olha, vamos, né, porque o meu filho, se eu estiver errado, a passagem é essa, estava doente. E quando ele vai e recebe a palavra de Jesus e retorna para sua casa, né, ele encontra alguém que vem da sua casa no meio do caminho e diz assim: olha, tá bem, ele já está bem. E ele faz questão de perguntar: que horas isso se sucedeu? Que hora o milagre chegou lá em casa? E ele diz a hora, e ele verifica que era exatamente a hora que ele estava com Jesus. Foi exatamente a hora que Jesus liberou sobre a vida dele uma palavra. Então, irmãos, a gente não devemos temer, não devemos, né, de certa forma ficar agoniado, desesperado, porque a partir do momento que recebemos do céu uma palavra, podemos descansar o nosso coração. Aí você diz: ah, irmã, ele estava lá com Jesus, o que a gente está fazendo hoje aqui? A gente veio aqui enquanto a gente está aqui com Ele. Ele está lá resolvendo aquilo que a gente não pode resolver. Enquanto a gente está aqui com Ele, o milagre está acontecendo lá onde eu e você não podemos ir. Aleluia. Enquanto estamos aqui com Ele, adorando a Ele, alguma coisa está se movimentando em nosso favor, aonde a gente não pode fazer nada. Ele chega e diz: a que horas foi? Foi quando você está
oportunidade em nome de Jesus. A irmã Silvânia está com a oportunidade para louvar e com este hino, convido os obreiros para recolher os dízimos e ofertas. Oremos pelos dizimistas e ofertantes. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Muito obrigado por cada um dos irmãos que aqui chegou. Venha abençoar cada um que irá contribuir nesta noite com os dízimos e ofertas para o Senhor. Que o Senhor venha abrir portas. Abençoa aqueles que não têm emprego. Que o Senhor venha dar um emprego. Muito obrigado por tudo, porque nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Santo Deus de Israel. Nada pode calar uma louca. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, amados, por essa noite, por tudo que o nosso Deus já tem feito e continua fazendo conosco e falando aos nossos corações. Oh, aleluias. E Ele é fiel e continua fazendo milagres. E o Deus de milagres está aqui nessa noite. Aleluias. Vamos adorá-lo, continuar adorando a Ele. Aleluia. Desce a Cafarnaum para descansar, e uma grande multidão o aguardava, em sua casa o esperava para ouvir Jesus falar. As palavras de Jesus impactavam, como flecha penetravam os corações, e aquela multidão o apertava, e muitos até choravam à espera de um milagre. Quando de repente 4 homens de fé se aproximam, trazendo um paralítico deitado em sua cama para ser curado. Tentaram entrar pela porta, mas não deu. Foram pra janela, a multidão interrompeu. Quem sabe alguém disse: já está tudo acabado. Quando um dos 4 homens gritou:
Deus. Quantos creem que tem milagre nesta casa? Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom, né, irmãos, estarmos na casa do Senhor. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu quero também ler um texto sagrado com a igreja que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo número 37. Agora será um grande desafio para o seu óculos. Jesus é bom. Vamos lá, vai dar certo. Meu diabo não presta. Capítulo de número 37. Glória a Deus. Versículos de número 10. Versículo número 9. Achei. Vai dar certo. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 9. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Quantos dizem amém? Amém. Meus irmãos, queremos, com a ajuda do Espírito Santo, estar trazendo uma palavra para os vossos corações. O texto que nós lemos, ele fala acerca do estado que o povo de Israel se encontrava, de ordem política, de ordem social e principalmente de ordem espiritual. O povo tinha pecado, cometido delitos, transgredido a lei do Senhor, e agora, por sua vez, o Senhor, ele permite que o povo fosse castigado, o povo fosse sentenciado, levado cativo para a Babilônia. E a ida do povo para a Babilônia se resultou a esse grande e vasto exército de mortos no quesito espiritual. E Deus levanta o profeta Ezequiel às margens do rio Quebar. É interessante que Deus sempre tem um profeta para cada lugar. Daniel era o profeta dentro do palácio. Ezequiel era o profeta nas margens do rio Quebar. Deus tem aqueles para falar aos grandes, aos sábios, aos entendidos, aos intelectos, mas Deus também tem aqueles para falar para aquela minoria, para aqueles que não têm acesso a esses lugares mais elevados. Deus fala de várias formas e de várias maneiras. Quem diz amém por isso? Amém. Mas, meus queridos irmãos, eu não quero me deter apenas nesse contexto, mas quero falar acerca do versículo 9, quando o texto é bem claro e enfático em dizer de que os 4 ventos sopraram em favor para uma restauração, para agora trazer à tona aquilo que estava evidentemente morto, parado, detido, estacionado. E quando nós olhamos para isso, a Bíblia ela vai nos revelar de forma muito clara, muito contundente acerca de ventos. A Bíblia sempre falará, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, acerca de ventos. Por exemplo, quando nós olhamos nas Escrituras Sagradas, em Jó, no capítulo de número 37 e o versículo de número 17, nós vamos ver de que a Bíblia fala ali a respeito do vento sul. Este vento sul era uma atmosfera de vento quente que
cruzava o deserto da Arábia. Quando nós olhamos também Lucas, no capítulo de número 12 e o versículo 55, nós vamos ver também a Bíblia enfatizando acerca do vento sudeste, que também era um vento que era decorrente pelos desertos. Quando nós olhamos em Cantares de Salomão, no capítulo 4, versículo 16, nós vamos ver o vento norte, e isso nos dá a entender de que existiam 4 tipos de vento. No vento norte, ele era responsável em produzir benefícios às vegetações. Capítulo 4, versículo 16 de Cantares. Agora, o que nos chama a atenção neste capítulo 4 e o versículo 16 é de que este vento, ele tem a simbologia da ação do Espírito Santo agindo em nós, que somos jardim do Senhor. Muitas vezes nós estamos em situações em que o vento do Espírito Santo vem soprar no jardim do Senhor, que somos nós, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo alento para a nossa alma. Mas também, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 41, versículo de número 6, Isaías capítulo 11, versículo 15, Ezequiel capítulo 19, versículo 12 e o Salmo 148 e o verso 8, nós vamos ver também o vento conhecido como vento leste, que trazia destruição para as plantações agrícolas. E assim fechamos dentro desse quarteto de ventos que soprava tudo isso designado dentro da vontade excessiva do Senhor. O vento é uma criação exclusivamente de Deus. Eu vou repetir: o vento é uma criação exclusivamente de Deus. Quando nós olhamos o Salmo de número 135 e o verso de número 7, a Bíblia diz assim: faz subir os vapores, aleluia, das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Quando nós olhamos também no livro do profeta chamado Amós, no capítulo de número 4 e o versículo de número 13, a parte B ou a parte A diz assim: porque ele é que forma os montes e cria o vento. Então nós observamos de que o vento é criação exclusivamente de Deus, não é da mãe natureza, como alguns entendem e falam dentro de uma visão da evolução. Não é dentro desse panteísmo que é apresentado. O vento é exclusivamente criado por Deus. Quem confirma isto, diga glória a Deus. Mas, meus irmãos, em primeiro lugar, o vento está sobre o comando de Deus para executar a sua vontade. Eu vou repetir: o vento está ao comando de Deus para executar a sua vontade. Aleluia. Salmo de número 48 e o verso de número 7 diz assim: tu quebras as naus da Tirse com um vento oriental. E quando nós vamos mais adiante, este vento está a serviço de Deus para nós como provisão. O vento de Deus, se está a favor de Deus, se está a serviço de Deus, ele está pronto para nossa provisão. Amém, o Salmo Jesus. de número 78 e o verso 26 e 27 diz assim: fez soprar o vento oriente, ou vento do oriente, nos céus, e trouxe o sul com a sua força, e fez chover sobre eles carne como pó, e as aves de asas como areia do mar. Deixa eu explicar aqui algo interessante. Quando o salmista está falando deste vento que foi soprado, o vento oriente
Esse vento era tão quente, irmãos, que ele poderia até matar aves com a sua alta temperatura. E aqui eu não quero forçar o texto, mas quando a Bíblia, o salmista diz que este vento que soprou trouxe o sul, este vento quente, e fez chover cordonizes para o povo de Israel que estava no deserto. Eu quero crer que este vento, por ser tão quente, as cordonizes que caíam já caíam mortas, já todas mortas, ou seja, praticamente já pronto para que o povo preparasse o seu alimento. Então isso mostra de que Deus manda vento em benefício do seu povo como provisão. Pega a palavra nesta noite. Deus está soprando um vento em teu benefício. Tu não vais precisar fazer muita coisa não, porque Deus é um Deus de provisão. O vento vai soprar e vai vir tudo já pronto, preparado para as tuas mãos. Se não crê nesta palavra, olha para o teu irmão que está do teu lado e diz ele aí: aguarda a provisão de Deus. Deus vai mandar tudo completo. Deus vai mandar tudo completo. Cícero, Deus vai mandar tudo completo. O vento vai soprar. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. O vento vai soprar. Louvado seja o teu nome. E tu vai se alegrar. Tu vai olhar e vai dizer: ah, meu Deus, tu és tão bom que eu nem precisei fazer muito esforço, porque Deus vai providenciar. O vento está a serviço de Deus para nos dar livramento. Diga comigo: Deus tem ventos de livramento. Êxodo capítulo de número 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, ei, escuta, toda aquela noite, enquanto o povo dormia, Moisés, que era o atalaia, via o mistério de Deus, via o sobrenatural de Deus. Ei, enquanto os teus estiverem dormindo, Deus vai estar operando um milagre. Amém. Enquanto os teus estiverem dormindo, Deus vai estar soprando o vento de livramento. Você quer nesta palavra que tem vento de livramento de Deus para a tua vida? Tem vento de Deus de livramento para a tua casa, para o teu casamento, para os teus negócios, para as tuas finanças, para a tua área sentimental. É calamantorevacia. O vento do livramento Deus vai fazer soprar. É toda noite, E de manhã, o que foi que aconteceu, pastor? A Bíblia diz que quando amanheceu o dia, as águas estavam como paredes, e estava tudo seco, porque Deus faz tudo perfeito, irmão. É interessante que diz que passaram a pés enxuto, estava tudo seco, não tinha lama não, porque o negócio de Deus, irmão, não é bagunçado. Deus não dá livramento para ter tumulto, Deus não dá livramento para vir nenhum matador para resolver o problema, não. Deus não precisa da arma do homem, Deus não precisa de arrumadinho do homem. Deus, quando entra na situação, ele deixa tudo sequinho, tudo sequinho. Pega a palavra nesta noite: o livramento de Deus não vai ter derramamento de sangue. Oh, glória, aleluia, Deus. Aleluia.
Ele ainda sopra vento. Glória a Deus. Ele ainda sopra vento. Em nome de Jesus. Ele ainda sopra vento. Eu creio, Deus. Aleluia, aleluia, Ele ainda aleluia. sopra vento. O vento de Deus vai soprar o benefício. Em nome de Jesus. Tu não estás vendo nada. Tu não estás